Bom dia. Que você tenha um feliz domingo, que Deus abençoe você ricamente. Você e sua família. Que você tenha um dia especial. Que Deus possa realmente abrir a sua mente para que você possa entender qual é a boa e agradável vontade de Deus para a sua vida. Nós vivemos num mundo mau, mas Deus dá para cada um de nós o nosso livre-arbítrio para que nós possamos escolher a quem devo respeitar, a quem devemos amar. Esse é o propósito de Deus. Eu estava lendo em Êxodo. O livro de Êxodo traz para nós uma história muito interessante. A história do passado, mas aplicando para nós nos dias de hoje. Lá fala do povo de Deus, que começaram a distanciar de Deus, desobedecer a Deus. Deus permitiu que eles fossem aprisionados pelo Egito. E lá no Egito, eles tinham muita fartura, comida à vontade, bebida à vontade, mulheres à vontade. E o povo de Deus tinha que viver no meio daquele povo. Só que eles estavam ali como escravos. Os trabalhos forçados que tinha no Egito era feito pelo povo judeu. A nação de Israel. Até que eles chegaram ao conhecimento que aquela regalia de bebida, de mulheres, de farra, não era o que eles queriam. Mas eles queriam servir um Deus vivo. E eles oraram a Deus e Deus ouviu as suas orações, os seus clamores. Deus tirou o povo do Egito. Para você ter uma ideia como funciona, o Egito, ele simboliza o mundo. Quando foi que Faraó soube que Deus mandou o povo sair, que o povo tinha que sair para adorar a Deus, Faraó disse, não, eles podem adorar o seu Deus aqui mesmo, não tem importância, é tudo igual. Mas Deus disse, não, o povo não pode me adorar aí, porque aí simboliza o mundo. E meu povo tem que estar num lugar separado para me adorar. E a palavra de Deus nos confirma que Faraó deixou o povo sair. Eles tinham que sair dali para ir para o deserto. O deserto era um lugar de aprendizado. O deserto era uma escola, eles tinham que aprender as coisas de Deus no deserto. Mas eles tinham um grande obstáculo pela frente. Era o Mar Vermelho. Eles não conseguiriam, mais de 1 milhão de pessoas não conseguiriam atravessar o Mar Vermelho. Mas Deus auxiliou. Teve a intervenção de Deus para que eles pudessem atravessar o Mar Vermelho. E assim aconteceu. E esse povo veio para o deserto. Foi ali no deserto que eles aprenderam a cultuar a Deus. O deserto é uma escola de aprendizado.
O deserto terreno mostra para nós que você não depende de você, depende de Deus. No deserto você não pode opinar, você não pode abrir a boca para gritar por socorro, porque sua boca enche de terra. Você não pode abrir os olhos, porque seus olhos vão encher de terra. Então você tem realmente uma dependência de Deus. É isso que Deus queria, trazer esse povo para que esse povo pudesse aprender a servir a Deus de verdade. E somente no deserto, que era a escola daquele povo. Às vezes, por isso que muitas das vezes nós perguntamos, você tem que sair do mundo e vir para o deserto de Deus, o deserto espiritual. Porque é aqui no deserto que Deus vai ensinar você a respeitá-lo e a obedecer. O cristianismo, para as pessoas do mundo, é um deserto. Porque quando você sai do mundo para o cristianismo, você vai aprender aquilo que é de Deus pela sua vida. Perguntas, muitas das vezes as pessoas têm me perguntado, mas eu não posso adorar a Deus aonde eu estou? Não, você não pode adorar a Deus aonde você está. Sabe por quê? Porque você não é capaz de aprender o português numa escola de inglês. Você aprende o português somente na escola de português. Como você vai aprender português se você está numa escola de inglês? O mundo nos ensina que é toma lá da cá. É olho, por olhos, dente por dente. Bateu, levou. Essa é a escola do mundo. E a escola de Deus é diferente. Como você pode aprender de Deus num lugar que você pode tudo? E sendo que Deus age diferente. Deus nos mostra desde o passado por que de certas coisas. Parece que é um negócio sem muita importância, mas tem grandes importâncias. Aquele povo, enquanto vivia no Egito, ele estava pertencendo ao mundo. E Deus não podia trabalhar com aquele povo. Quando o faraó disse, não, pode adorar Deus aqui mesmo, não tem problema, é tudo igual. Deus disse, não. Porque aquele povo tinha que sair do Egito, atravessar o Mar Vermelho para ir para o deserto. E é lá no deserto que Deus ensinou aquele povo a amar a Deus. E por isso nós, para que você possa aprender de Deus, você não tem condições de aprender de Deus no mundo. Porque o mundo você pode todas as coisas. O deserto espiritual, que é o cristianismo. O cristianismo, para as pessoas que estão no mundo, é um deserto. Porque aqui ele vai aprender coisas que às vezes ele não queira, porque é agradável para ele, agradável para si mesmo, mas não agrada a Deus. E é no deserto que Deus ensina a sua soberania e a sua vontade. O deserto espiritual. Quando você está no deserto espiritual, você não é dono de si mesmo. Você tem um dono. Este dono é Deus. E você tem que obedecer-lhe e fazer a sua vontade. O mundo ensina para você, você pode adorar
o que quiser. Não é assim que o mundo ensina? O importante é você viver a sua vida, o resto é resto. Você pode farriar, você pode fazer o que quiser da tua vida. Você não tem obrigação para prestar conta para ninguém. Isso é o que o mundo ensina. Por isso que as pessoas gostam do mundo, porque ele é liberto para fazer o que quiser. Mas ele esquece que um dia ele vai prestar conta de tudo que ele fez. E Deus não, Deus já quer preparar você aqui para outro destino quando você morrer. E essa preparação ocorre aqui. Não é depois que você morrer. Você tem que aprender a servir a Deus aqui, enquanto você pode. O deserto de Deus, que é o cristianismo, você tem muitas coisas para aprender. No mundo, você não aprende essas coisas, porque você tem liberdade de escolha. No deserto espiritual, no deserto de Deus, que é o cristianismo, você tem que aprender sobre perdão. O mundo ensina para você dente por dente, olhos por olhos. No deserto de Deus, que é o cristianismo, é a escola de Deus ensinando você vai aprender que você deve amar os seus inimigos, perdoar aquelas pessoas que te ferem. Esta é a vontade de Deus para a tua vida. Como você vai aprender essas coisas no lugar que você tem liberdade de fazer tudo o que você quer? Adora tudo o que você quiser. O mundo diz assim: adore o que você quiser. O importante é você viver. Amanhã você vai morrer, então você tem que aproveitar a sua vida enquanto você pode. E então você tem liberdade para fazer o que quiser. No deserto de Deus, o deserto espiritual, que é o cristianismo, que para muitas pessoas que estão no mundo, ser cristão é viver num deserto. Por isso que ele não quer deixar o mundo, porque o mundo oferece para ele supostamente alegria. Ele é dono de si e faz o que quiser. Mas Deus tem cuidado para cada um de nós. No deserto de Deus, a palavra de Deus diz assim: não adorarás outro Deus diante de mim. Essa é uma das ordens. Não importa que você aceite ou não, mas é Deus falando. Será que você ou eu somos sábios o suficiente para questionar Deus? Achar que Deus está errado e eu estou certo? E ele diz aqui, ó, no mesmo livro de Êxodo, Deuteronômio, ele diz: não coloque outro Deus diante de mim, porque isso é abominação para meus olhos. Não adore outros deuses, isso faz mal para mim. É Deus falando. Agora o mundo ensina: não, tudo bem, isso aí, você tem que amar aquilo que você acredita, o que você acha que pode fazer. É o contrário daquilo que o nosso Deus maravilhoso diz. Para de fazer essas coisas, tira essas coisas de diante de mim, que eu não vou aceitar. Na travessia do Mar Vermelho, precisou a intervenção de Deus, porque aquele povo não conseguiria atravessar o Mar Vermelho sem o auxílio de Deus. E isto, aplicando para os dias de hoje,
Como o Egito simboliza o mundo, você, para sair do mundo, você não sai pela sua vontade própria, você não tem força para sair, porque o mundo, ele lhe oferece coisas que enchem os seus olhos, enchem o seu ego, mas não é agradável a Deus. Então você sempre vai encontrar pela sua frente o mar vermelho. Difícil de atravessar, difícil de você largar os seus costumes para poder agradar a Deus de verdade. Por isso que precisa uma intervenção do Espírito Santo de Deus na sua vida, para que você possa largar as coisas do mundo e agradar a Deus. Não é muito fácil você sair do Egito, sair do mundo para o deserto de Deus. Aquele povo, eles tiveram que enfrentar o deserto terreno. Mas Deus agora está pedindo para nós, vamos enfrentar o deserto espiritual. E não é fácil para você deixar o Egito, deixar o mundo e entrar no deserto de Deus, o deserto espiritual, que é entrar no cristianismo. Porque eu já disse, para as pessoas do mundo, o cristianismo é um deserto, porque ali ele não faz a sua vontade. Ele tem um dono a quem tem que prestar conta. É isso que Deus quer nos ensinar. E uma das coisas que é difícil você sair do mundo para vir para o deserto de Deus é os seus costumes. Coisa que você está acostumado a acreditar, coisa que você está acostumado a fazer, você não quer deixar isso, porque a carne é terrível. A palavra de Deus diz que há uma guerra entre a carne e o espírito. A carne, ela anseia para que nós possamos fazer a vontade do mundo, e o espírito nos anseia para fazer a vontade de Deus, e a vontade de Deus não é a vontade do mundo. É isso que nós devemos aprender. No deserto você não fala, você só ouve. Porque você não tem direito nenhum. Você não pode abrir a boca que enche de terra. No deserto de Deus é a mesma coisa, você não fala, você aprende. As suas opiniões, os seus costumes, às vezes até a sua crença não vale nada para Deus, porque se não estiver de acordo com os padrões de Deus, é lixo. Tudo aquilo que você acredita, se não estiver nos padrões de Deus, é lixo para Deus. A palavra de Deus diz que a justiça do homem fede nas narinas de Deus. É isso que Deus quer por cada um de nós. Uma das coisas que é difícil a gente deixar é o pecado. O pecado é bom para a carne. Todo mundo gosta de pecar. Eu estou sendo sincero a você. Eu gostaria de estar pecando. Ainda peco. Mesmo tendo cuidado, mas ainda peco. Mas quando a gente peca diretamente, deliberado, sem ter quem prestar conta, é diferente. E isso é uma das coisas que nós não queremos deixar. Uma das coisas, adultério, que é um dos pecados mais... Deus fala, não, aqui você não vai adulterar. No mundo não. A pessoa que adultera, um homem que trai a mulher que trai o homem, é só mais um sem vergonha. É ou não é? Eu estou mentindo? Ah, mas aquela mulher é sem vergonha, você viu? Está traindo o marido.
Poxa, aquele cara é pilantra, é galinha, está traindo a mulher. E fica só nisso. É ou não é? Agora aqui, no aprendizado de Deus, no deserto de Deus, que é o cristianismo, você vai aprender que adultério é pecado. Você não pode ter uma ordem de Deus, não faça isso, não adulterarás. E você tem que aprender, você tem que respeitar e obedecer a ordem de Deus. E é isso que nós, como ser humano, sem o auxílio de Deus, nós não queremos deixar. Eu estou sendo sincero para você. É gostoso adulterar? Lógico que é. Porque satisfaz a minha vontade da carne. Mas é o contrário da vontade de Deus. É isso que nós temos que aprender. Para vocês entenderem, aquele povo que saiu lá do Egito, que saiu do mundo e veio para o deserto, para a escola de Deus, eles tinham que aprender de Deus, porque o destino deles era Canaã. Deus tinha prometido para eles a terra que manava leite e mel, uma terra de fartura. E é lá que eles iam, é para lá que eles iam. O destino deles era Canaã. Mas eles tinham que aprender de Deus. Não era só sair de lá e já entrar em Canaã. É isso que Deus está explicando para nós hoje. Nós temos que passar por um processo de aprendizado. E eles passaram por aprendizado. Aqueles que acreditaram na palavra de Deus, aqueles que conheceram Deus de verdade, todos atravessaram. Aqueles que bobearam, não acreditou na promessa de Deus, morreram tudo no deserto. Agora tinha um porém, para poder entrar na terra prometida, tinha que atravessar o rio Jordão. E a palavra de Deus diz o seguinte: quando eles chegaram na beira do rio Jordão, era tempo de chuva, o rio Jordão estava transbordando, ribanceira estava correndo nas águas. Mas Deus disse o seguinte: a hora que as pessoas que estivessem carregando a arca de Deus nas costas, as 4 pessoas, a hora que ele plantasse os seus pés na água, o rio ia parar. Então, você pode, lá na travessia no Mar Vermelho, precisou da intervenção de Deus, porque eles não conheciam Deus. Agora eles já conheciam Deus, eles já passaram por um processo de conhecer Deus, eles tinham que acreditar. É pela fé, que eles não sabiam o que poderia acontecer. O rio estava correndo, não parou. E eles acreditaram pela fé. Quando eles pisaram, as 4 pessoas pisou dentro d'água, o rio parou. E todas aquelas pessoas atravessaram no seco e foram saborear, participar da terra prometida, essa terra que emana leite e mel. Porque a promessa para eles era essa terra prometida e eles alcançaram. Mas eles passaram por um processo de aprendizagem para alcançar a terra prometida. E nosso destino hoje não é essa terra que emana leite e mel. O nosso destino, a promessa de Deus para nós hoje é o céu. E para que nós alcançamos o céu, nós precisamos passar por esse processo de aprendizado. Nós precisamos estar no deserto de Deus, aprender aquilo que Ele quer de cada um de nós para que nós possamos fazer. É o que Deus quer. Por isso nós devemos passar. Por isso que tem que ter o cristianismo. O cristianismo é o deserto celestial de Deus. E no cristianismo você vai aprender tudo aquilo que Deus quer de você. Como aquele povo aprendeu, eles iam herdar a terra prometida. Eles teve que aprender de Deus o que Deus queria que eles fizessem. Aquelas pessoas que não acreditou, morreram tudo no deserto. E assim Deus hoje está falando para cada um de nós. Jesus, o nosso Senhor, Ele foi para o deserto. Lá Ele confrontou o diabo. Ele abriu o caminho para mostrar para nós a dependência de Deus.
Nós precisamos depender de Deus, nós precisamos aprender de Deus e depender de Deus, para que nós possamos alcançar, viver no deserto, atravessar o Jordão, para que nós possamos entrar na Canaã de Deus, morada de Deus. Só assim que você pode alcançar Deus. Eu expliquei dessa maneira que você pode entender, não é você fazer aquilo que você acha que está certo. Não é aquilo que você aprendeu nas religiões. Não, é a palavra de Deus. E uma prova está aqui. Aquele pessoal que não acreditaram nas promessas de Deus, não obedeceram a Deus, morreram todo no deserto. Canaã, a terra prometida para eles, é o céu, Canaã celestial que Deus prometeu para nós. Mas só entra no céu, só entra na Canaã prometida aqueles que obedecerem a palavra de Deus e passar pelo deserto de Deus. É lá que você vai aprender a amar e respeitar a Deus e fazer aquilo que Ele quer. Eu convido você nesse momento. Vamos atravessar o Rio Jordão? A decisão é sua. Deus te abençoe e te guarde.